Olá pessoal, como vai esse sorriso? Hoje tô até com umas flores aqui ao meu lado esquerdo, que o assunto é um pouco doído, né, doutor? Um pouquinho. Apresentar aqui o doutor Daniel Rocha, ele é especialista em medicina da dor, onde a gente vai abordar bastante esse tema. A gente fez até um quadrinho ali, ó, com um desenhinho, porque hoje tá interessante. Você que sofre de N dores, várias dores, pode acompanhar aqui com a gente, certo? Com certeza. Eu quero saber quem é o Dr. Daniel Rocha, da onde vem, a gente tava até conversando aqui. Explica um pouquinho pra gente. Bacana. Bom, como o Fernando já falou, meu nome é Daniel Rocha, sou médico, sou pós-graduado em Medicina da Dor pelo Hospital de Clínicas da USP. Atualmente atuo aqui em São Paulo, né? Atuo no consultório próprio, né? Meu consultório particular. Atendo também na Dolore Clinic, que é um centro de tratamento de dor aqui em São Paulo. E também faço parte do corpo clínico da Rede Prevent Senior, onde também atuo na área de medicina da dor. E é um prazer, né? Primeiro agradecer o Fernando pelo convite, é um prazer estar aqui, a gente trocar experiência, trocar conhecimento, acho que vai ser bastante válido. Quando eu tava vindo pra cá, eu tava vendo um pouquinho sobre... O Instagram do doutor é sensacional, depois a gente vai deixar aqui pra vocês. Eu tava vendo um pouquinho sobre a fibromialgia. Que muita gente... É difícil a gente diagnosticar. Então, a fibromialgia é uma doença. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque às vezes muita gente aí de casa pode ser que tem esse problema e não sabe. E a dificuldade de diagnosticar até para os próprios médicos. A fibromialgia, né, apesar de ser uma doença já antiga, né, já tem, mas hoje cada vez mais a gente vem, né, vem sendo noticiado, as pessoas vêm tendo conhecimento, vem sendo mais difundido, né, porém é um quadro que há anos atrás quase não se falava, pouco tinha o conhecimento sobre esse assunto, mas graças a Deus hoje, com o advento aí da internet, da informação, isso vem sendo difundido, né? Como você mesmo falou, a fibromialgia é uma doença, né? Uma doença até certo ponto prevalente no nosso meio, né? Atinge em torno de 4 a 8% da população, então é um quadro ali considerável, né? É mais comum em mulheres, então de cada 10 pessoas que são diagnosticadas, 9 vão ser do sexo feminino, né? E tem essa prevalência e ela é caracterizada por alguns sintomas, né? Então, o que todo mundo é de conhecimento geral é a dor, né? É uma dor difusa, não é uma dor localizada, por exemplo, não é uma dor só no joelho. É uma dor difusa no corpo todo, né? Sem um padrão definido. E além da dor, o paciente tem alguns sintomas associados. Então, ele tem dificuldade para dormir, às vezes tem insônia, tem quadro de fadiga, né? Falta de energia, falta de disposição. E além desse sintoma, também tem alteração no humor, ansiedade, depressão, né? Basicamente são esses sintomas. E para muitas vezes a gente diagnosticar, tem que ser uma avaliação para a gente conseguir ver se fecha critério, né? Se não tem uma outra doença associada. Mas é uma doença que causa muito impacto na vida das pessoas, principalmente tanto a pessoa que tem esse diagnóstico, quanto as pessoas que estão em torno do paciente. Na rede de apoio ali, na família, no trabalho. Cara, isso, e a gente percebe muito isso. Não só o doente acaba sofrendo, mas as pessoas que estão em volta, né? Muitas vezes o esposo, os filhos, o filho, a filha. Então, não é uma doença que bota em risco a vida do paciente, né? Mas é uma doença que acaba limitando muito. Então, a pessoa deixa de fazer as coisas que gosta por causa da dor. Deixa de passear, deixa de estar com os filhos, deixa de sair, aproveitar a vida, né? E isso aos poucos, né, aos poucos vai comprometendo a qualidade de vida da pessoa, que aí vira um quadro crônico e é bastante complicado, mas tem tratamento. Isso é muito bom. Às vezes, numa avaliação com um médico especialista em dor, como você, eu consigo diagnosticar numa avaliação, num dia, se esse paciente está com fibromialgia, ou eu preciso de alguns exames, ou às vezes os exames, eles também não falam por si só, Sim. por isso que é difícil o diagnóstico. Sim, o diagnóstico da fibromialgia, né, ele ao mesmo tempo é simples e ao mesmo tempo complexo, né? Simples porque, a princípio, não precisa de nenhum exame, na verdade não tem ainda um exame específico que o paciente vai fazer, ó, você fez esse exame, por causa desse exame você tem fibromialgia.
Isso não existe no momento, né? A gente solicita exames para diagnosticar outras situações que muitas vezes podem se confundir com o quadro, né? Então, mais para fazer um diagnóstico diferencial ali do quadro. E ela é complexa justamente por causa da situação. Então, o fato de não ter um exame específico, isso acaba dificultando. Porque se fosse fácil, por exemplo, o paciente com infarto, você faz ali o exame no sangue, faz um eletro, o paciente está infartando. É fácil o diagnóstico. Batata. Agora não, a fibromialgia, você tem que entender, né, o quadro, tem que ver se os sintomas se fecha a critério. Você precisa de outros exames para afastar inúmeras outras doenças que acabam se confundindo. Então, não é simples. Tanto que, em média, as pessoas são diagnosticadas depois de 6 a 10 anos do início dos sintomas. Tardiamente. Então, que tem pacientes que, muitas vezes, eles são têm os sintomas ali na adolescência, na puberdade. Porém, vai se passando, vai levando. Quando o quadro já fica aquele quadro bem mais difícil, que aí geralmente é feito o diagnóstico, né? Então, hoje eu tenho pacientes que muitas vezes chegam por volta dos seus 50, 60 anos, que desde ali dos 17, 18 anos já tinha um quadro, mas, cara, nunca se falava sobre isso. Antigamente era pouco falado, né? Infância, o que tem de às vezes meninos que na infância começam com um quadro de dor, né? Não, é dor do crescimento. Isso aí é dor do crescimento, isso aí é normal ter. E vai indo. Quando vê essa dor do crescimento, às vezes era um quadro de uma fibromialgia ali juvenil, né? Que não foi diagnosticada. E aí, quanto mais tardio é o diagnóstico, piores são as consequências, mais difícil é o tratamento. E eu consigo prevenir essa doença ou ter alguns métodos? Porque eu tava vendo, acomete bastante as mulheres. Sim. Geralmente entre 30 a 50 anos há um diagnóstico ali mais real. Sim. As mulheres, por algum fator hormonal ou não? Às vezes nem tanto, sim, é só um... O que acontece? Ela não tem ainda uma causa específica que fala por que o paciente desenvolve ou não a fibromialgia. O que se sabe hoje é que é uma causa multifatorial. Então, tem questões genéticas, né? Hoje já conseguiram mapear alguns genes prevalentes em pacientes diagnosticados com a fibromialgia. Tanto que as pacientes falam, minha mãe também ela tinha muitos esses quadros de dor, minha avó, mas antigamente não se falava, né? Então, tem essa questão genética, tem questões hormonais. Hoje já vê que tem relações com alguns hormônios que o paciente pode ter essa desregulação e pode acabar evoluindo também com o quadro. Tem questões imunológicas, né? Então, hoje já vê que, apesar de não ser classificado como uma doença autoimune, o sistema imunológico na fibromialgia já foi estudado que tem também essas alterações. Então, é um conjunto de fatores que vai fazer com que um paciente desenvolva ou não. Então, o que muitas vezes a gente percebe na prática clínica? O paciente tem uma predisposição, então tem a questão genética, tem essas alterações hormonais, imunológicas, metabólicas. Porém, o que acontece? Ele passa por uma situação de estresse não agudo, só agudo, né? Muitas vezes não só estresse da parte ali psicológica, um trauma durante a vida, um acidente, uma perca de um ente querido, perca no familiar, uma separação, um acidente de trânsito, uma cirurgia extensa, né? Às vezes uma infecção, uma internação por alguma doença. Então, ele passa ali uma situação... O corpo dele sofre um estresse agudo e, muitas vezes, quando ele tem aquela predisposição, né, ele acaba evoluindo com o quadro. Então, não é todo mundo que, às vezes, vai passar, por exemplo, por uma cirurgia grande e vai desenvolver uma fibromialgia, ou vai perder um familiar e vai desenvolver fibromialgia. Ele tem que ter a predisposição e aí, junto com esses eventos ao longo da vida, acaba desenvolvendo. Tem paciente que, muitas vezes, tem a predisposição, mas... sofre ali o evento e não acaba desenvolvendo. A medicina ainda não consegue explicar o porquê. Até essa questão da prevenção, né? O que a gente hoje que hoje a gente bate na tecla é o estilo de vida, né? Então, a pessoa dormir bem, a pessoa ter bons hábitos, se alimentar bem, praticar atividade física, né? Ter ali a saúde mental controlada. Tudo isso vai ser como se fosse uma armadura para você evitar desenvolver uma série de doenças, né? Não só a fibromialgia, mas pressão alta, diabetes, né? Dentre outras, com esses bons hábitos, você consegue prevenir. Mas não tem, por exemplo, um remédio que você vai tomar que
vai evitar que você desenvolva, entendeu? Quando a gente fala boa alimentação, entrando um pouquinho Sim. nesse tema que eu acho bem interessante, hoje é difícil Sim. se alimentar bem, né? Somente na rotina, Na né, rotina, cara? né? A gente vê tudo industrializado, tudo fechado, em caixas, com conservante. Sim. Então, se eu sou uma mulher aqui, então, de 45 anos, e às vezes essa mulher, ela às vezes já... A gente recebe muito no consultório também, muitas mães que cuidavam do filho, Sim. passaram por muito estresse, Sim. ou separação, ou dificuldade, N dificuldades ali da vida. E essa mulher, ela acaba se alimentando mal. Sim. Ela acaba, às vezes tem até perca de dentes. Sim. A gente vai falar também bastante de articulação ali, Sim. das dores também articulares. E ela ali, como que ela pode se alimentar bem ou ter uma rotina de sono? Se a gente tem que colocar-se em primeiro lugar sempre, assim, Cara, doutor? acho que com certeza. Senão não vai. É aquela coisa. Antes de tudo, a pessoa tem que se amar primeiro, né? E amar o seu próprio corpo, né? Então, o corpo da pessoa tem que ser um templo, né? A pessoa tem que fazer de tudo para seguir ali bons hábitos e ter essa mudança na mentalidade. Então, até quando a gente orienta, você tem que se alimentar melhor, tem que fazer atividade física, porque as pessoas acabam confundindo, se eu começar a comer melhor, minhas dores vão melhorar, ou se eu começar a praticar atividade física, minhas dores vão cessar. Não necessariamente, muitas vezes isso sim vai contribuir, né? Mas isso faz parte de todo um aspecto da mudança do estilo de vida, né? A mudança também na questão mental, né? De olhar a vida, né? Tudo isso interfere. Então, muitas vezes não é fácil, né? A pessoa tem aquele hábito e ela mudar não é... É o mais difícil. É o mais difícil. O primeiro passo é sempre o principal. Por isso a gente sempre orienta, cara, faça tarefas, né? De forma gradual. Não adianta a pessoa nunca praticou atividade física, já querer começar fazendo aí todos os dias aí... Pegar peso, correr 10 quilômetros. Cara, cada vez você for aumentando de forma gradual, isso vai criar um hábito, né? Sempre o importante é, a partir do momento que vira um hábito, ali você começa a coletar os frutos, né? Então, da alimentação, cara, não precisa você mudar totalmente, radicalmente ali a sua dieta. Mas pequenas correções aos poucos, cara, eu não vou deixar de comer aquela comida mais industrializada, vou começar a substituir por uma coisa ali mais natural, né? Vou tentar diminuir um pouco ali a quantidade de açúcar, de carboidrato, né? Aumentar um pouco mais minha ingesta de proteína. Na atividade física, todo dia fazer 10 minutos ali de uma caminhada. Na segunda semana, começa a fazer já 15, 20 minutos. Então, isso quando começa a fazer essa mudança, né? Hoje o pessoal fala mindset. Sim, no mindset. A gente vê resultados clínicos. A mudança de hábito é comprovada que vê resultados clínicos. Cara, o que é o tratamento hoje, assim, de primeira linha, o que tem mais evidências, né? É justamente a mudança do estilo de vida. A mudança na alimentação, a mudança... abandonar o sedentarismo, né? O que hoje os estudos conseguem mostrar o maior benefício. Porém, isso não é adquirido em uma semana, muito menos em 1 mês, 6 meses. É toda uma mudança que o paciente tem que apresentar. Porém, muitas vezes ele está numa situação de tanta dor que, cara, ele não consegue fazer nem 5 minutos. Então, primeiro a gente tem que tirar ele ali de uma crise de dor, né? E aos poucos introduzindo esses bons hábitos. E aí, com os bons hábitos, cara, é aí que ele tem a famosa melhora mesmo, né? Porque talvez não cura, né? Hoje até na medicina é um pouco debatida essa questão do termo cura, né? Mas se você pegar lá no dicionário, o que é o conceito de cura? É restabelecimento da saúde. Então, quando a pessoa começa a voltar a ter felicidade, começa a sair, né, sociabilizar, volta a conseguir trabalhar melhor, consegue viver uma vida ali sem dores, até que ponto isso não é um restabelecimento da saúde, né? Então, é importante, eu acho que, tocar nesses assuntos, né? Isso. E a gente, parece que a gente gosta da dor, né? Assim, botando essa frase bem pra você. Porque a gente, às vezes, espera chegar ou finge que tá levando uma vida e aí... a gente parece que espera chegar nesse ponto. Os pacientes, você deve receber alguns pacientes que chegam, a maioria, nesse estágio já
ultimato, assim. Sim. Eu tô com dor na ponta do meu dedinho até meu cílio, tudo me dói. Sim. Nós humanos aqui entrando um pouco na área mais fisiológica e filosófica. Sim. A gente parece que sabe o que é certo. Sim. A gente sabe o que, né, como ter bons hábitos. A gente sabe, mas a gente parece que espera essa dor. Porque vai acabar caindo nessa dor maior e pode ser uma fibromialgia, pode ser uma uma artrose, uma enxaqueca, né, cara? A gente pode falar até de depressão, ela deve estar junto. É comum um paciente ter fibromialgia e entrar numa depressão? Isso é bem comum, tá bem correlacionado. Até para o diagnóstico da fibromialgia, né, inclui nos critérios o transtornos do humor. Então, desde um polo de depressão até para um polo ali mais de ansiedade. Porque o mesmo local no cérebro que interpreta a dor, interpreta as emoções, ali no sistema límbico, né? Então, se uma área está desregulada, a outra vai estar. Então, o que os pacientes geralmente percebem? Cara, quando eu estou mais estressado, minha dor piora. Quando eu estou mais tenso, eu acabo piorando minha dor. Né? Porque a mesma área que interpreta a dor, interpreta as emoções. Então, se uma área não está funcionando bem, a outra não vai funcionar. Então, quando a gente vai tratar a fibromialgia ou qualquer quadro de dor crônica, seja uma artrose, uma enxaqueca, uma lombalgia, a gente precisa também abordar a questão do humor. Nem sempre o paciente que vai ter uma dor crônica, ele vai ter esse componente também na saúde mental. Mas vamos botar aí, mais de 90% apresenta. Hoje, assim, pela minha experiência, muito raro um paciente... Se você cavucar, você vai achar ali alguma coisinha, entendeu? Mas é muito comum o paciente ter essas duas situações. Muitas vezes tem um diagnóstico de depressão, né? Que aí tem que ser avaliado para ver se fecha ou não o critério, que tem que separar tristeza e depressão, né? Então, é comum sim o paciente ter ali esse diagnóstico de uma depressão e ter uma fibromialgia também. E aí, quando a gente vai tratar, não adianta só tratar a depressão. Se o paciente tem essas duas situações, não adianta só tratar a depressão e não tratar a fibromialgia. Ou só tratar a fibromialgia e não tratar a depressão. Aí, senão o paciente não tem a melhora. É multidisciplinar. Aí você tem os parceiros que acabam correlacionando com você essa questão. O psicólogo, às vezes, tem que estar presente, até um psiquiatra, às vezes, para esse caso evoluir positivamente. Não tem como a gente tratar... A gente está até conversando aqui nos bastidores, né, dessa área da medicina da dor. Não tem como a gente tratar um quadro de dor sem ter ali outros profissionais ajudando nessa situação. Então, na grande maioria dos casos, a gente precisa ter também ali um psicólogo trabalhando essa questão da saúde mental. Alguns pacientes têm algumas disfunções metabólicas, hormonais, precisa do clínico, do endócrino junto, né? Para reabilitar esse paciente que está sedentário, cara, tem que ter um educador físico, tem que ter um fisioterapeuta, né? E até, igual eu falei, até muitas vezes o paciente tem ali também alguma condição de dor associada que eu preciso também de outro profissional. Se o paciente tem ali uma DTM, né, eu preciso ter o profissional dentista ali também ajudando, né? Então, acaba sendo um multifatorial. A gente acaba ali direcionando o que é melhor para o paciente, qual que é o melhor caminho para ele seguir, mas invariavelmente a gente precisa da ajuda de outros profissionais para tratar o quadro. É aí que eu queria entrar. Geralmente esse paciente de fibromialgia, muito provavelmente ele tem também um apertamento ou um bruxismo. É visível no teu consultório isso. E aí entra a nossa profissão de odontólogo ali para tentar minimizar essas causas. Sim. Até um dos teus diagnósticos que você estava falando é dar uma olhada na boca, para ver, vocês até aprendem um pouco dessa parte. DTM é aquela disfunção temporomandibular, como há uma dor grande aqui na têmpora, que é o nome desse músculo. Sim. Então, às vezes, o paciente aperta. É tanta dor que ele começa a apertar os dentes. Sim. E, às vezes, ele não correlaciona. Às vezes, nem o dentista que está atendendo esse paciente por anos não faz a relação. Sim. E como é importante a anamnese, né? A tua consulta deve ser espetacular, que você vai conduzindo. Como que tá a dentição, como que tá teu estado psíquico, isso deve fazer parte. Tua consulta deve ter um período ali, deve ser o mais importante, o ouro, né? Sim. A gente fala muito aqui da primeira consulta, Sim. que é o ouro ali de qualquer diagnóstico. E sempre tratar, a gente fala muito o doente, não só a doença, né? Sim, com certeza. Porque às vezes a gente vê a doença, não, o diagnóstico é esse. Então, fibromialgia ou ele tá com bruxismo. Hoje
10 Sim. pacientes que eu atendo, 3, 4 estão apertando os dentes. E, quiçá, um deve ter alguma doença autoimune Aham. ou uma fibromialgia. Sim. A gente até está começando a chamar de epidemia, doutor, essa Sim. questão do apertamento dental. Sim. Que deve também começar a fazer uma correlação sobre essa questão da Sim. fibromialgia. Sim. Pelos maus hábitos, correria. Estamos aqui gravando em São Paulo, né? Sim. Tanto é que você falou até que é de Cuiabá, né? Sim. Lá é mais tranquilo, assim? Ou é a mesma coisa? A gente mundial, só tem essa... É epidemia mundial, É cara. mundial. No interior lá do Mato Grosso, Ok. tem, Tem. cara, eu tenho assim, tem pacientes Olha que interessante. que eu faço atendimento online, né? Ah, é legal. Então, tem muitos locais, a gente aqui em São Paulo, a gente imagina, não deve... Hoje tudo é conectado, cara. Muitas pessoas, assim, de interiores ali do Nordeste, da região Norte, Centro-Oeste, eles não têm acesso, entendeu? E hoje a telemedicina, né, a gente consegue acessar. E você vê, cara, o paciente... minha cidade, por exemplo, eu sou de Cuiabá, né? Já é um pouco mais afastado aqui do grande centro. Você imagina uma cidade 1.000 quilômetros de Cuiabá, que já é distante. Então, assim, hoje a gente conseguir ajudar esse tipo de pessoas que às vezes nunca teve esse tipo de acesso. E hoje a telemedicina consegue, cara. Então, assim, qualquer local hoje é... E mesmo esse cara, às vezes, que mora aqui no interior de São Paulo, vai em Atibaia, ele tem uma plantaçãozinha, ele Sim. tem o seu terreno, ele não precisa... não tem chefe. Sim. Esse cara, às vezes, não fica tão perto da internet, não Sim. fica tanto nas redes sociais. Esse perfil também pode ter, essa mulher também pode ter uma fibromialgia, Cara, porque não depende também desses mau hábitos. Sim, sim. A gente costuma falar que o meio, né, que o paciente se encontra, ele vai ser determinante. Então, nem sempre, às vezes, aquela rotina que a gente tem dos grandes centros, né, vai ser o deletério para o paciente, vai ser aquele gatilho. Às vezes, a pessoa no campo mesmo, ela pode ter uma situação estressante ali no seu convívio social, e isso ser um gatilho. Apesar de, aparentemente, a vida no campo ser mais Parece mais tranquila, leve, né? né? Mais leve, Mas- mas as pessoas têm estresse também, né? Tem situações que levam a pessoa a ter um esgotamento ali físico, mental, né? Que também pode acabar desencadeando. Quando a gente fala de apertamento, vamos voltar um pouquinho para Sim. esse tema que é bem bacana. Sim. DTMs, dores. A gente às vezes pede alguns exames para a gente entender, ver. Às vezes até precisa fazer cirurgias, Sim, porque há um desgaste muito grande. sim. E essa consulta, essa prevenção que nós dentistas conseguimos fazer, né? Uma Sim. prevenção. Se vê um paciente jovem, 12, 13 anos, que já na escola está sofrendo um bullying ali, ele Sim. vai ter um gatilho também. Sim. Isso pode também se transformar. Você falou que algumas Cara. questões emocionais também pode ser uma fibromialgia. Sim, não, Isso e é real? É fundamental essa questão de prevenção que você falou, porque assim, o que a gente percebe na fibromialgia? Nunca o quadro começa de uma hora para outra, o corpo todo doendo. Muitas vezes começa uma região e vai evoluindo, vai para outra. Muitos dos quadros começam com dores ali na região orofacial, né? E geralmente o paciente tem uma dor nessa região, ele vai procurar primeiro, né, o profissional dentista. Aham. Fazendo essa avaliação, o profissional tendo essa avaliação, cara, você consegue muitas vezes prevenir, né, que o paciente chegue no estágio final, né? Até Você consegue nos ajudar aqui, a classe odontológica, talvez numa avaliação que o paciente já tem um apertamento, sim, e às vezes a gente tá ali cuidando dos dentes, tá naquela rotina, né, de Sim. dente, e não vê essa multidisciplinaridade. Alguma dica que você... Putz, Fê, tenta fazer essas perguntas que pode ser uma chave até para saber se esse paciente tem uma fibromialgia. geralmente, né, o que o paciente vai manifestar, ele vai manifestar muitas vezes com dor, né, nessa região ali temporomandibular, mas muitas vezes ele pode manifestar com cefaleia, né, dores de cabeça em geral, né, porque muitos dos músculos nessa região, eles acabam dando dor referida para outros locais aqui do crânio. Então, tem muitos pacientes, às vezes, tratam enxaqueca, né, mas muitas vezes não é enxaqueca. Aí você vai examinar, você começa a fazer uma palpação ali da musculatura do masseter, você vê que o músculo ali é mais tenso, mais enrijecido e muitas vezes reproduz a dor, já liga um sinal de alerta, né? Por isso que é fundamental essa avaliação
Porque até essa questão do DTM, do bruxismo, ela está muito relacionada à fibromialgia, né? Tem até alguns estudos que colocam essa relação, né, de pacientes que têm fibromialgia e acabam tendo DTM. Tem estudos que colocam aí de 75%, né, pessoas que têm fibromialgia e têm DTM, até estudos quase mais de 90%. Então você vê que tem essa relação. E até quando você vai aprofundar nessas situações, são doenças que têm essa etiologia, né, essa causa ainda talvez mal definida. Então, o que se percebe? Muitas vezes tem também maus hábitos, né? A pessoa mais ansiosa, né? A pessoa mais tensa, às vezes dorme mal. Então, hoje, quando você vai avaliar um paciente com fibromialgia, você percebe muitas vezes que tem também esses quadros associados. Mas na avaliação, né, que geralmente quando a gente vai avaliar os pacientes, acho que é questionar, principalmente na questão do bruxismo, né? Se ele tem aquele ranger dos dentes, né? Se é mais durante o dia, se ele mesmo percebe, ou às vezes à noite, né, ele do sono, algum parceiro dele refere, a esposa arranja os dentes. Então isso é um sinal de alerta, né? Quando a gente faz a avaliação ali da cavidade oral, a gente vê sinais de desgaste, né? E quando a gente percebe isso, é importante ter o dentista ali também atuando, né? Porque aí muitas vezes o paciente precisa usar uma placa, né, para conseguir aliviar ali os sintomas. Então, muitas vezes o paciente pode sentir ali estalidos, né? Então, ele faz aquela abertura e fechamento da boca e sente aqueles craques, os estralidos, né? E isso é um sinal também que precisa de uma avaliação, tá? Para conseguir direcionar melhor todo o diagnóstico. E geralmente esse paciente, ele chega medicado para você porque ele já sofreu de tanta dor ou já passou por N profissionais. Ou às vezes não, ele foi diagnosticado até por um dentista. Falou, passa lá no Dr. Daniel, que eu acho que teu caso não é só o bruxismo. Há uma dor que ela refere tanto articular, tudo dói, tudo me dói. E ele vai com anti-inflamatório, acredito, que é analgésico anti-inflamatório. Vai na farmácia, compra, toma. Acho que tem até paciente que deve tomar isso por décadas e não sabe que tem realmente um problema... Sim, mais crônico, né? Chega muita gente com a medicação, já tomando vários remédios. Sim. E tudo por conta. Os pacientes, quando me procuram, igual a gente estava conversando, já chegaram num estágio final. Então, assim, já tentaram de tudo, né? Então, muitas medicações... às vezes acabou usando por conta própria medicações que a gente chama de balcão de farmácia, que consegue ela por si só adquirir, que algumas vezes pode ser até prejudicial, falando do anti-inflamatório. Né? Anti-inflamatório, no meio a gente costuma comentar que devia ser uma medicação de tarja preta, porque ela tem riscos, né, para o paciente que usa de forma indiscriminada. Pode aumentar o risco de infartar, pode aumentar o risco de ter úlcera, sangramento gastrointestinal, aumenta o risco de lesão renal, né? Então, até tem muitos pacientes que acabam utilizando para tentar controlar aquela dor mais aguda, mas essas medicações agem principalmente nesse tipo de dor, aquela dor aguda. Então, muitas vezes o paciente tem uma dor ali pontual, ele toma, ele tem um alívio, aliviou, ele vai deixando, vai tomando, ele toma. Só que quando o quadro começa a cronificar, né? Começa a alterar a fadiga, altera todo o sistema do paciente, altera o sono, altera o humor, essas medicações, na verdade, vão estar sendo mais prejudiciais. Aí por isso que é importante fazer a avaliação para a gente direcionar o melhor tratamento. Mas os pacientes já chegam com, não só de medicação, chega com os tratamentos os mais diversos possíveis. Porque são quadros que o paciente costuma ser de galho em galho, que a gente fala, né? Ele vai num profissional, às vezes o profissional orienta certinho, mas às vezes o paciente pega, não concordei, aí eles vai em outro, o outro fala a mesma coisa e vai indo. Até que chega um ponto e ele fala, já tentei tudo e realmente não tem, entendeu? E aí são quadros mais difíceis, quando não foi feito o tratamento ideal. Entendeu? E quando a gente fala de dor aguda, você sabe que em 2013 eu sofri um acidente e quebrei a cabeça do meu fêmur. E ali colocamos 3 implantes mesmo, 3 pinos ali. E eu saí da cirurgia com uma dor, doutor, assim, muito forte. E foi talvez a pior dor que eu já senti. Eu lembro que a enfermeira pegava morfina, na verdade ela começou com bolsas de tramal, acho que injetava direto a cada 1 hora, tinha um pedestal que ficava... E aí não passava, e aí o estresse... Tanto é que o médico falou, o seu pico de estresse, ele faz aumentar muito a sua dor.
a ponto até alucinar. E a gente, Sim. às vezes, né, Começa a delirar, né? começa a delirar. Eu falava assim até, pô, corta minha perna aqui que eu não tô aguentando de dor. Mas só você cortar, Sim. olha, isso já era um delírio, né? Sim. Meu pai até ficou todo triste ali no Sim. momento, porque a dor é tão aguda. Então, nos hospitais, eu acredito que tem também especialistas em... Uhum. Sim, sim. E é muito importante isso daí que você falou. Nossa, uma dor Bacana, aguda, bacana esse cara. relato. Porque uma dor aguda, né, ela tem um risco ali de virar uma dor crônica. Todos aqueles fatores que a gente falou. É o do estresse. É o estresse, né? Às vezes o paciente tem uma genética, tem uma predisposição para cronificar. Às vezes o paciente teve maus hábitos ao longo da vida, que o corpo é todo inflamado, né? Então ele, igual você falou, essa situação, você teve um acidente, Foi. porém você não desenvolveu uma dor crônica. É. Mas tem pacientes que sofreram o mesmo quadro e acaba cronificando. Por isso é importante também, porque assim, tem a dor aguda, né? Que a dor aguda, a gente costuma falar, é uma dor boa. Os pacientes, mas doutor, dor boa? Porque Não, ela vai passar. a dor aguda é uma dor boa, porque ela é um aviso pro nosso corpo que ali tem um problema. Então, quando o paciente tem apendicite, aí começa aquela dor ali na região da inguinal, né? E é o corpo falando, ó, ali tem alguma coisa inflamada, você tem que fazer alguma coisa. Então, é um aviso. Quando você tá andando, você fura o pé numa agulha, né? E você rapidamente tira, é o sistema agudo fala, ó, tem uma agressão ali ao seu corpo. Então, a dor aguda é uma dor boa, porque ela é uma fisiológico. Agora, o que é a dor crônica? A dor crônica é quando o nosso corpo já não sabe o que é uma dor. Se é uma dor boa, se é uma dor ruim. O sistema que faz o controle de dor lá no sistema nervoso central está totalmente desregulado, né? Então, é fundamental o paciente num quadro agudo, por exemplo, paciente que está um pós-operatório, paciente que teve algum tipo ali de acidente, a gente fazer esse controle de dor aguda, porque ele controlando essa dor aguda, a gente diminui o risco dele evoluir para um quadro crônico, né? Então, se o paciente, por exemplo, não é tratado, a dor não é controlada da forma ideal, então às vezes você estava ali com a dor na região do quadril. Não, só toma dipirona, só dipirona. E você sentindo dor, não quero tomar medicação mais forte, só dipirona. E acontece muito. Às vezes a dor dele não é bem controlada, e aí ele já tem o gatilho, tem ali o estado inflamatório crônico, já tem uma genética, uma predisposição, e acaba virando uma fibromialgia, acaba virando uma enxaqueca. Então comum. Cara, é muito comum. É muito comum. Por isso a gente fala, sempre tem um evento. Por isso, a gente tá falando da consulta, cara, geralmente, os pacientes às vezes ficam até um pouco cansados, eles começam, doutor, vai demorar um pouco mais. É em torno de 1h30, 2 horas, primeira avaliação. Que, cara, Sim. eu começo a cavucar ali Tudo. desde ali da infância, entendeu? E o que você vê de traumas que as pessoas têm ao longo da vida, cara, e são coisas que pouco é se falado, né? Abusos físicos, abuso mental, né? Que tem de mulheres que relatam sofrerem abuso ali durante a infância, entendeu? E são tudo gatilhos, né? São tudo estresses que faz a pessoa acabar evoluindo para um quadro, entendeu? Só. Então, quando a gente tá na avaliação, obviamente no primeiro contato, a gente tem toda uma estratégia, né? Como que a gente aborda, né? Às vezes o paciente é um paciente mais retraído, ele não é de falar. Não é de falar. E muitas vezes você faz ali uma avaliação, 2 horas, cara, não achei nada, né? Mas aí você começa a criar um laço, né? O que eu bato na tecla de que é muito importante quando eu faço a avaliação, cara, eu criar esse vínculo com o paciente. Porque quando ele cria o vínculo, quando ele confia em você, né, ele começa, o tratamento começa a andar. Porque, muitas vezes você tenta entender o que está acontecendo com o paciente, mas é aquele cara mais fechado, aquela pessoa mais fechada. E aí é mais difícil você entender o que está se passando com a pessoa. Porque muitas vezes você vê que quando a gente vai realizar o tratamento, tem paciente que às vezes a saúde mental é mais importante que a dor. Né? Então, você vê que eu falei os 4 principais sintomas da fibromialgia, mas o paciente com fibromialgia tem outros sintomas associados. Então, às vezes, quando a gente vai tratar esse paciente, muitas vezes a questão da saúde mental é mais importante que o sintoma da dor. Então, não adianta eu ficar dando o analgésico para dor se eu não controlar essa saúde mental dele. Então, até você entender o que tá de principal, tem paciente que fala, doutor, tô com muita baixa energia, tô muito fadigada,
né? Minha dor está um pouco controlada, tenho dor, mas o que está me incomodando é a fadiga. Você vai focar só na dor? Cara, você tem que tratar também a fadiga desse paciente, que é isso que muitas vezes está sendo um pilar que ainda não fez ele ter aquela melhora. Então, você tem que corrigir sempre todas essas... E às vezes você pede um exame de sangue até para saber alguns... uns volumes ali, até, por exemplo, se você fala em fadiga, hoje tá em alta testosterona, a galera toda tá tomando testosterona, impressionante, principalmente de academia, jovens já, né, se aplicando, e até no consultório tive um caso ali, pô, eu tô triste, tô fadigado, quando eu tomava testosterona eu era um touro, vou tomar de novo, eu falei, pô, calma, será que é isso mesmo, né, a gente, dentista já é outra, mas eu vejo isso, né, então você deve ter vários parâmetros, e você entra em várias áreas, pelo que eu tô entendendo. O médico de dor, cara, ele acaba... Tem que saber de tudo. Ele tem que saber de tudo, ele tem que saber dominar a parte clínica, tem que saber um pouco de ortopedia, tem que saber reumatologia, tem que saber neuro, tem que saber um pouco odonto, tem que saber endocrinologia, né? Porque, por exemplo, quando eu vou abordar a fadiga, né? Que é aquela sensação de cansaço, de falta de energia. Já acorda cansado, já acorda querendo... eu tenho que saber qual que é a causa da fadiga. Então, é uma causa puramente relacionada à fibromialgia ou o paciente tem uma anemia, né? Não é uma anemia, ele tem alguma deficiência de algum hormônio, né? Algum hormônio, por exemplo, cortisol, né? Ele pode ter deficiência de hormônios tiroidianos, que muitas vezes você corrigindo isso, você consegue resolver. Não, é uma deficiência de algum metabólito, então às vezes ele tem uma deficiência de vitamina B12, vitamina D, que muitas vezes pode manifestar também com fadiga, né? Então, a gente solicita alguns exames justamente para, principalmente, além de diagnosticar diagnósticos diferenciais, ajudar no manejo do tratamento. Porque antes a gente culpava muito todo esse sistema do corpo, hormonal, vitaminas, porque é genético. E hoje está vindo uma tendência, não sei se é verdade ou não, até vou colocar você à prova, de que o ambiente ele pode ser mais forte do que até a própria genética. Ou seja, o cara toma 5 cafezinhos por dia com açúcar, ele já começa com aquela dieta de manhã, pão com margarina, já cansada, né, com muita gordura e açúcar. Pô, o cara pega um ônibus, a realidade de muitos brasileiros, pega um ônibus por 2 horas, pô, chega no trabalho cansado, como esse cara não vai ter uma fadiga, né? Até quem tá nos assistindo fala, pô, todo dia eu tô cansado. É um 50... É 50-50? É 50-50. Tem o meio ali, ele influencia demais, muito, mas o paciente pode também ter realmente alguma disfunção que possa estar contribuindo, né? E muitas vezes tem até um terceiro fator, né? Às vezes essa questão, às vezes você falou do trabalho, a pessoa tá numa rotina, mas às vezes ela tá fazendo uma coisa que ela não gosta, entendeu? Ela tá no trabalho, tá infeliz no relacionamento, no trabalho, na função que ela tá desenvolvendo. E quando você tá fazendo alguma coisa que muitas vezes você não gosta, né, cara? Você não tem motivação. Não é fácil muitas vezes você acordar 5, 6 da manhã pra ir fazer uma coisa que você... E aí você tem, quando a gente vai abordar isso, eu tenho que, cara, ver essa situação também. Assim, doutor, não aguento, tô sem energia pro trabalho, mas... aí beleza, você afastou toda essa situação, afastou as doenças. Pô, mas tá, você gosta do seu trabalho? Como que é a rotina lá? Como que é o ambiente? É uma coisa muito, aquela coisa autoritária, né? Você se sente muito cobrado. Então, cara, até essa terceira situação a gente tem que checar também, entendeu? Ou seja, a psicologia está em todas as áreas e eu vejo que cada vez mais forte. Talvez é uma área aí que a gente não olhava muito, né? Não passa, pô, você é psicólogo. Hoje eu vejo que talvez é a do futuro, né? Que todo mundo com sérios... se for... A população toda tem gatilhos ali. Sim, se for pegar, eu acho que na medicina, botar aí umas... vou estar chutando um número aqui de estimativa, mas acho que 70% das doenças, não que sejam consequências da saúde mental, mas tem alguma coisa ali relacionada. Então, hoje, até questão da diabetes, problemas cardíacos, obviamente tem outras situações que envolvem, mas um paciente que vive num estresse crônico, ele aumenta o risco dele infartar, entendeu? Aumenta o risco dele estar no estado inflamatório, desenvolver uma diabetes. Obviamente, tem outras situações também que vão estar relacionadas. Mas até os pacientes, muitas vezes,
eles brincam, né? Doutor, o senhor é psicólogo também? Cara, não tem como eu tratar Não um paciente tem, né? com dor se eu... Sim, sou. Não sou formado, mas Eu não sou. quase sou. Não, aí o pessoal do Conselho de Psicologia Cai cai certo aí. Mas, tipo assim, a gente tem que também trabalhar. Obviamente, eu sempre falo, cara, eu não sou psicólogo, Sim, porque não é o minha psicólogo, eles têm técnica, eles estudam para abordar a melhor forma o paciente. Então, hoje que está muito alta é a terapia cognitiva comportamental, né? Mas tem o Mindfulness, então tem outras técnicas que para cada paciente vai ser o ideal. É uma realidade, né? Minha função, eu identificar que realmente o humor desse paciente está interferindo no tratamento da dor, né? E aí direcionar ele para uma avaliação especializada. Porque lá no consultório, eu também chega esse paciente que é apertador, e a gente às vezes faz a placa, mas é um paliativo. Eu brinco, eu não quero que você case com a placa, dê nome para essa plaquinha de bruxismo. Isso acontece muito, mas não é o ideal. O ideal é tentar melhorar os teus hábitos, o teu sono. Sim. Mas eu fico muito incomodado, porque às vezes a gente não tem esse poder, né? Sim. Talvez a gente comente em 1, 2 sessões, até que dentista... Como que funciona um tratamento de fibromialgia? Sim. Porque você deve ver com uma rotina, até para ajudar psicologicamente. O bruxismo é muito assim. A gente instala a placa, faz um desgaste, o paciente vai 5, 10 vezes lá e fala, nossa, eu pensei que era só usar uma placa e pronto. Tem toda a técnica, mas dentro dessas consultas... Sim. A gente entra com a psicologia forte ali. Tá mudando de hábito? O que você tá comendo? Como tá a sua rotina? No trabalho tá feliz? É muito parecido, né? Sim, Há uma evolução no teu caso? O que a gente percebe muito, né? Isso, acho que você tocou num ponto importante. As pessoas muitas vezes querem uma solução definitiva. Uma pílula mágica que ela vai tomar, um aparelho que ela vai usar, um tratamento que ela vai fazer e que vai resolver tudo, né? Por isso que esse espaço que a gente está tendo é muito importante para justamente ajudar a levar esse tipo de conhecimento. Então, falando na questão do tratamento da fibromialgia, eu costumo abordar, né, que são pilares. Então, sim, tem a parte medicamentosa, que é importante, né? Tem a parte ali que eu preciso de outros profissionais atuando, preciso de um fisioterapeuta, preciso de um psicólogo, né? Eu preciso inserir esse paciente numa atividade física. Eu preciso ver essas outras situações que podem estar relacionadas ao hormônio, parte metabólica, vitaminas, né? A gente tem estratégias também, técnicas que a gente utiliza para ajudar o paciente a controlar a dor, tá bom? Então, você vê, é um pilar. Então, não adianta muitas vezes o paciente só fazer atividade física ou só tomar medicação, né? Eu sempre coloco 20% cada uma das situações, né? Então, não adianta muitas vezes ele só cuidar da parte mental, mas se ele não tem energia por algum motivo, né? Se ele não corrige a energia, ele não vai querer produzir normalmente, não vai conseguir trabalhar, vai ficar mais depressivo. Então, é um ciclo, né? Então, você tem que atuar em todas as situações. E o mais interessante, porque a gente às vezes fala, né, medicina, estamos trazendo aqui o doutor aqui, aí muitos talvez falam, pô, mas é um tratamento que pode demandar um custo alto, mas tudo que a gente está explanando aqui, se bobear, tem 0 custo. Sim, sim. Né? Que é a alimentação, talvez é mais barata, mais saudável. Sim. Atividade física. Coisas que o paciente muitas vezes pode fazer, que ele consegue muitas vezes ajudar já no tratamento. Coisas que são, cara, igual você falou, mudança, mudar o hábito, né? Mudar ali o mental, enxergar a vida, a forma de um ângulo diferente. Isso não tem preço, né? Não tem um valor. Você consegue fazer, né? Com pequenas coisas você já conseguir objetivos para ajudar na melhora do tratamento. E quando tem uma dor aguda, que talvez, não sei se eu posso falar se é um pouco mais fácil de tratar do que uma dor crônica. Isso é uma verdade que eu tô falando? Uma dor aguda é mais fácil de ser tratada do que uma dor crônica. Muito mais fácil. Aí a medicação, ela acaba sendo um grande aliado, acredito eu, pelo menos na minha área é assim também, né? Sim. Eu acredito que de prescrição, acho que dentista, médico, eu não sei se abriram agora para farmacêutico, parece que tinha alguma linha, mas eu não tenho certeza. Depois eu mostro se isso é uma verdade. Então, a medicação, ela me ajuda bastante. Sim. São pacientes que entram no consultório e saem mais rápido. Sim, a dor aguda, ela
Assim, é muito mais Ficou fácil. mais felizes assim, mas... É muito mais fácil você acabar tratando porque, igual eu falei, a dor aguda, o medicamento você resolve, né? Porque a dor aguda não vai ter interferido ainda na saúde mental, não vai ter interferido no seu sono, né? Não vai ter essas outras situações relacionadas. Então, muitas vezes a medicação ali, um analgésico simples melhora. Porém, você tem que identificar. Pô, essa dor tá cronificando. Você tem que entender o que tá acontecendo. Às vezes veio por uma aguda, mas mal sabe ele que é crônica. E aí você tem que tratar como uma dor crônica. Isso é muito comum. Com certeza. Às vezes o paciente chega, doutor, tô com problema no meu joelho, né? Beleza, aí você vai abordar o joelho. Tem outro local que dói? Aí ele, não, minha lombar também dói, entendeu? Cabeça, às vezes. Tenho dor de cabeça, tenho enxaqueca também. Aí geralmente vai abrindo. Mas tem paciente que já chega, doutor, meu corpo todo dói, entendeu? Mas isso até é importante, porque o que acontece muito? Muitas vezes o paciente tem uma artrose ali do joelho, né? E você começa a tratar só ali o joelho, a artrose do joelho dele, mas você não entende todo esse contexto que está em volta, né? E aí muda totalmente o tratamento. Não adianta, se o paciente está cronificado, o que é o cronificado? Tem outras situações já relacionadas. Não adianta muitas vezes você focar só no joelho, você não abordar essas outras situações. O restante, né? E por isso que o paciente mais velho acaba sendo mais difícil de ser tratado, porque ele já vem com uma carga mais pesada. Mas assim, há bastante... Homens também acabam tendo esse tipo de problema. Sim. É que no meu consultório é bastante comum mulher. Você me falando assim, realmente é uma estatística que a gente tem lá. Às vezes pacientes que procuram implantes, por exemplo, a quantidade que eu tenho de mulheres de mais de 30 anos que tiveram gatilhos complicados na vida, traumas. Semana passada a gente ouve muitas histórias, por isso que a consulta precisa ser longa às vezes, porque ali onde ele desabafa, você entende o trauma, até para poder tratar. Eu estava com uma paciente que eu coloquei alguns implantes inferiores e a dor de cabeça dela não parava, doutor. Era dor. Falei, vamos buscar um neuro. Olha que bacana, nem eu sabia dessa especialidade. Você tá falando que acaba não sendo ainda pela medicina uma especialidade, a medicina da dor. Uma área de atuação. É uma área de atuação. Isso. Então a gente pode acabar indicando também para um especialista da dor, uma paciente que a gente acaba também não entendendo essa dor. Sim. Dor de enxaqueca, você resolve a boca, você vê, não, tá certo que os implantes, a mordida, tá beleza, mas dói. Uma dor crônica que às vezes uma fibromialgia está relacionada. Sim, e aí eu sempre abordo essas situações. Tá dormindo bem? A pessoa, não. Tá ficando mais estressada, mais depressiva? Tô. Tá com falta de energia? Cara, tem dor e tem essas 3 situações, ela precisa passar no especialista em dor. Por quê? Mas, igual eu falei, hoje tem o neurologista, hoje ele também tá indo para essa área. Sim, colhe essas informações. O ortopedista, ele também... Tem ortopedistas que também se especializam nessa área. Porque hoje na medicina já tá entendendo que não adianta você ter só aquele olhar apenas de um ângulo. De uma especialidade. Você tem que entender todo o contexto. E até, uma dica, igual essa paciente, você pergunta essas 3 situações, tá tendo isso? Tem isso? Sim, cara. É certeza que o quadro já é um quadro cronificado. Avançado ali. Então, não adianta, muitas vezes, atuar perifericamente. Né? Por quê? Ela vai ficar infeliz. Eu vou entregar o protocolo de dentes maravilhoso e ela não vai me dar esse sorrisão. Aquele sorriso mais amarelo, né? Ali. Sim. E qual que é a questão? Que o problema já não está mais ali perifericamente, no local. O problema já está no sistema nervoso central. O sistema que faz o controle de dor já não está funcionando. E aí, se não funciona, o controle de humor também não vai funcionar. Ruim. Vai dormir mal, e dormir mal vai ter mais dor, vai ficar sedentário, vai dar mais fadiga, você entendeu? Você tá falando que você trabalha também na Prevent. A gente consegue, às vezes, pelos convênios, um especialista da dor ou é um médico mais particular ali? Não, hoje já tem não todos, né, mas vários convênios já também tem esse especialista atuando já no seu time. Igual eu falei, não são todos os convênios, né, mas
próprio na Preventia tem também. Tem. Outros convênios têm também essa possibilidade. Você já recebeu alguma carta de dentista de paciente para tratar com você? Ou isso é muito raro? Olha, tô acabando de inventar. Olha, assim, Já- o que é mais comum é muitas vezes Ao contrário. o contrário. Eu já mandei O pacientes... especialista aí pro... Porque eu falei, até uma área nova, né? Então, Isso é bem legal a gente botar aqui em pauta, hein? sim... O dentista poder ter essa... E saber que talvez alguns convênios possam nos assessorar. Porque às vezes a gente entrega trabalhos Sim. que tão legais, tão... Sim. Uma nota boa ali, o Sim. paciente tá satisfeito, mas é periférico, você falou muito bem. Aham. Ele tá mordendo bem, mas o problema é muito maior. Ele não veio buscar isso, né? Sim, sim. Ele veio buscar cura, talvez, da dor de cabeça. Ele achava que era Sim. o dente. Aí às vezes não é. ele corrige, só que ele tava com a esperança que era para melhorar. Então tem muito isso. Às vezes o paciente ele tem uma DTM, tem o bruxismo e ele tem ali uma enxaqueca. Então muitas vezes ele vai... alguém falou, a sua dor de cabeça, a sua enxaqueca é por causa dessa DTM. Às vezes ele vai, corrige a DTM, né? Mas mesmo assim tá com a dor, entendeu? Só que aí, na hora que você começa a entender por trás o que tá acontecendo com essa dor dele, né? Isso era mais um fator que tinha que ser corrigido. Mas tem outras situações. Então, não é muito comum, né? Eu acho que é muito difícil. Mas a gente vai E colocar cara, isso é importante. muito. É importante. Eu vejo que a tua especialidade, eu me considero um clínico geral. Sim. Eu acabo fazendo bastante, atuo em várias áreas. Preciso ter o conhecimento em várias áreas. Sim. Acabo não atuando em todas. Sim. Mas o conhecimento geral de clínica de quase 20 anos... E pelo que você tá me falando, pela tua experiência, é parecido. Você acaba... Você precisa saber do tudo. Sim. E às vezes, sim, vamos procurar um neuro, aqui é um gasto, não é mais minha visão técnica. Sim, sim. E eu vou te falar que na odontologia está carente hoje esse dentista com a visão do todo. E vamos jogar isso para medicina. Sim, sim. Eu acredito que na tua área também deve estar carente a visão do todo. Sim, sim. Se formam mais especialistas, médico sabendo muito de pouco, que é ótimo, a gente precisa tê-los. Mas eu acho que de 20 anos para cá deu um boom de especialistas. É especialidade de cada ponto, de cada vírgula, que é bom. Mas aí esquecem daquele médico da família. Sabe aquele médico que, pelo que eu tô a vendo... pessoa fala, meu médico, né? Médico da minha família. Na minha área, é difícil a gente encontrar hoje. Sim. Às vezes vai para harmonização facial, ou o cara só faz implante, ou o cara é o mestre das facetas. Entendi. É difícil esse tudão. E você tá me mostrando que talvez pode vir uma medicina agora também enxergando isso. Epa, vamos voltar um pouquinho e ver como um todo? E agora, e isso é um movimento que está crescendo na medicina, cara. É um movimento que está começando a enxergar, até próprios especialistas estão começando a enxergar dessa forma a medicina. Então, às vezes, o médico ele é um alergista, você vai tratar alergia? Não, cara, ele precisa ter esse conhecimento do todo, né? Então, hoje a formação tá começando a focar nessa área. Legal. E é importante, porque igual eu falei pra você, a gente tava conversando, às vezes o paciente com enxaqueca, cara, se eu não ver como tá funcionando o intestino dele, entendeu? Então, muitas vezes não tem o resultado que ele tanto quer. Então, você tem que ter realmente, e não é uma coisa que é muito difundida. Hoje, graças a Deus, eu acho que tá virando esse jogo. Tá mudando. Pelo menos na medicina eu tô vendo que tá mudando. E uma dica assim, a gente falou um pouco da alimentação, do sono. Como que a galera lá de casa pode dar uma melhoradinha no sono para talvez... A gente sabe que tem que procurar um especialista, isso a gente sempre fala aqui. Mas sei lá, uma dica eu preciso dormir 8 horas, isso é real? A gente precisa de 8 horas para dormir? Sim. Pode ser qualquer horário? Eu sou noturno. Eu sou noturno. Eu faço toda a minha parte de podcast à noite, porque eu sou muito produtivo noturno. Isso realmente é da nossa genética? Hoje o que é muito debatido é a questão da higiene do sono, né? Ouvi falar. Então tem hábitos hoje que a gente preconiza para fazer com que o paciente durma melhor e tenha uma melhor qualidade de vida. Em relação a essa questão de noite e dia, né, nós como seres humanos, a gente foi programado para dormir à noite e trabalhar, caçar durante o dia. Tanto que várias reações no nosso corpo são realizadas no sono, né? Vários hormônios são produzidos enquanto o paciente dorme, né? E muitos desses hormônios estão relacionados com o funcionamento do nosso corpo.
Então, o que é o fisiológico? É realmente você dormir à noite, né? E o dia você produzir. Uhum. Então, hoje tem algumas estratégias que a gente orienta os pacientes para ajudar com que ele tenha um sono melhor, né? Então, o que eu sempre falo para os pacientes, a cama tem que ser o local, cara, para você dormir, né? Para você, você namorar e para você dormir, entendeu? As duas coisas, ponto. Ponto. Então, TV no quarto, cara, qualquer coisa que seja um estímulo luminoso que fuja disso, vai acabar prejudicando o seu sono. Outra questão, a gente sempre orienta bebidas com cafeína, bebidas estimulantes. Vamos supor que o paciente durma em torno ali das 10, 11 horas da noite. No máximo até 5 horas da tarde. Depois disso, isso vai acabar interferindo. Olha as dicas do doutor Daniel, presta atenção que aqui estamos numa consulta praticamente. Então tem essa Legal, questão. Isso é ótimo, 2 dicas incríveis. A outra questão que a gente também orienta os pacientes a questão de ter o hábito certinho para você dormir. Então vamos supor que você estipula que você vai dormir às 10 e vai acordar às 6 da manhã, cultue esse hábito. Então vai chegando ali próximo das 9 horas, começa a diminuir estímulos luminosos, faça uma leitura, né? Não se alimente e vai dormir. Exato. Atividade física, evitar praticar atividade física ali próximo do horário de dormir. Então, faça um ritual para que às 10 horas você chegue, durma, né? E acorde às 6. Né? Vamos supor que acordei 4h30 da manhã, né? Tentei dormir e não consegui. Cara, acorde, faça as coisas que você vai fazer para que 10 horas, que o seu corpo vai estar mais cansado, você consiga seguir esse hábito. E aí, uma coisa também que a gente fala, o paciente deitou para dormir. Muitas vezes ele fica ruminando a cabeça, tem vários problemas, sim. Aí ele começa a virar, quando vê era para dormir às 10, já é 10h40 e ele dormiu. Cara, deu uns 20, 25 minutos, não conseguiu pegar no sono, levanta, vai ler, faz alguma coisa para deixar você mais relaxado, né? Sei lá, estuda, resolva coisas que você às vezes tem que resolver, vai deitar quando você tiver com sono. Não fique na cama não fique remoendo ali. Porque é pior. Porque aí você fica ali 1, 2 horas... angustiado, talvez. E aí você já começa, nossa, tem que acordar amanhã às 6 da manhã e já é meia-noite, não vou conseguir dormir. Então, vai deitar apenas no momento que você, cara, estou com sono, que você vai fechar o olho certo. E você nem percebe quando dormiu. Se vai deitar e vai tentar pegar no sono, é melhor não. Porque aí você vai ficar com aquela coisa na cabeça, tentando e acabando dormindo. Dicas incríveis, pô, super te agradeço aí, cara. Incrível, Higiene do sono. Higiene do sono. Jogar na internet, tem várias dicas. Nossa, tem vários. Isso aqui foi só uma pincelada, mas tem vários. Eu vou te deixar aqui um miminho aqui nosso, que é uma sacolinha aqui com alguns parceiros para... Claro que é uma... Cadê? Qual câmera? Bacana. Cara, muita informação boa aqui, viu, bacana. doutor? Umas pastinhas, pode, claro. Sensodine aí às vezes com a gente. Muito bacana. É sempre boa. E azulzinha, bacana. né? Azul é a cor. É a cor. A gente tá todo azul aqui, ó. A nossa cor é azul do Sorriso Cast, então assim, você veio prestigiar. Eu vim preparado, sim. Já falei, não, já vi ali a paleta de cores. Você já mandou super bem. Vou vir combinando, o negócio fica bacana. Você quer deixar algum recado, alguma coisa assim pra esclarecer? Eu achei muito produtivo, passa rápido, né? Estamos 1h e pouco já aí. Eu quero super te agradecer. Um tema que... incrível, você viu, aconteceu um acidente comigo, não sabia dos gatilhos, Sim. Como é esclarecedor. Sim. Eu vou levar esse podcast para vários profissionais para a gente tentar fazer o contrário, né? Não só vocês prescreverem, talvez, que precisam de um cuidado de DTM, mas a gente prescrever que talvez a gente precisa acionar um especialista da dor, porque não estamos curando esse paciente como um todo, sim. Só na periferia. Bacana. Quero que você deixe suas redes sociais, vamos lá. Bom, pra onde que eu... Aqui nessa, pode ser aqui. Bom, eu tenho o meu Instagram, né, @dr_daniel_rochador. Que é bem bacana. Cara, lá eu sempre posto conteúdos para pacientes com dores crônicas, fibromialgia, enxaqueca. Quase todo dia faz um vídeo ali pra gente ali nos auxiliar. Igual eu falo, ali tem muito conteúdo ali, eu não seguro o conteúdo não. É uma coisa que eu aprendi, cara, eu tento passar conhecimento porque, igual eu falei, muitos pacientes às vezes não têm a oportunidade de, muitas vezes, passar numa avaliação,
passar por um tratamento, uma série de questões. E eu entendo hoje isso como um propósito, né? Eu, durante a minha formação, eu tive muita dúvida o que eu iria fazer, né? De especialidade? De especialidade, para onde que eu ia seguir. E hoje eu vejo que isso que eu faço, cara, é um propósito, né? Então, eu falei, tem várias histórias de pacientes que a gente vê o tanto que esses pacientes, cara, sofrem, o tanto que essas pessoas acabam impactando na sua vida, né? Acaba impactando no relacionamento, impacta no trabalho, impacta na relação com os filhos. Então, hoje eu enxergo isso como uma missão. Uma dor mal resolvida ali pode ser o problema de famílias inteiras. Não, e gerações, Gerações. Né? Gerações, que às vezes um vai passar pro outro. A avó passou pra mãe, a mãe passou pra filha, entendeu? Então, e eu falei, eu lá no meu Instagram eu sempre posto, tento levar o máximo de conhecimento. Muitas vezes o paciente tem dúvida, não tem problema, você fala, pode mandar uma mensagem, comentar. Às vezes é muito, eu não consigo responder todo mundo, mas sempre tento responder o máximo possível de dúvidas, né? Sempre, obviamente, respeitando todos os códigos de ética ali da profissão, mas ali, quem quiser me seguir, estou ali à disposição e tem muito conteúdo bacana. Passa de novo seu Instagram, por favor. @Dr. Daniel Rochador. @Dr. Daniel Rochador. O canal tá aberto para vocês perguntarem, né? Muito bom. Ali fiquem à vontade e espero cada vez ajudar mais e mais pessoas. Que se tudo aqueles vídeos que eu publico, que eu posto, aquela mensagem que eu trago, se eu conseguir uma pessoa mudar a vida, né, cara, já fiz minha missão na Terra, entendeu? É o prazer de ser médico ali, de servir, né? Sim. Parabéns, viu, doutor? Acho que é isso aí, pessoal. Se gostou, dá uma curtida, compartilhada. A gente vai deixar esse vídeo aí. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, cara. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Cara, fiquei muito, muito feliz mesmo de estar aqui. Show de bola. Teremos mais. O que eu queria abordar depois, vamos ver se a gente faz um complemento. Tá entrando bastante essa questão do canabidiol. Aí é outro tema. Então vamos ver se depois a gente tenta trazer um segundo episódio com o Dr. Daniel aqui, que também é um tema bem legal, né? Assim, show de bola. Dá pra trabalhar bastante coisa, cara. Boa, muito bom. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Boa, obrigado.